Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live do programa Parlamento Aberto Entrevista. É a nossa live de número 89 já. Hoje falaremos com Glória Cavadioni, que é jornalista e mestre em filosofia da educação, e com um tema aí muito interessante a respeito da cultura popular. Olá Flora, seja bem-vinda, todo mundo que for entrando aqui na nossa live, daqui a pouquinho a Glória já estará aqui entre nós e falaremos aí sobre Maju. Olá Maju, também seja bem-vinda. Hoje vai ser um tema aí bem interessante que falaremos sobre a cultura popular no contexto atual aqui da pandemia, mas muito mais que isso, né? Glória Cavejone está entre nós aqui e eu vou chamá-la. Opa, peraí, cadê? Aqui, visualizar. Também. Olá, Maju. Estou aqui apenas. Olá, Glória, tudo bem? Tudo bom, Eric? Beleza, como que você está? Bem, tudo bom. Você falou que estava um pouco ansiosa, né? Mas fica Tô. tranquila. Ai, acho que sempre fica, a gente sempre fica um pouco, né, diferente do dia a dia. Sim, sim, é natural, é natural. Mas fique tranquila, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos atender, em atender o nosso convite. E como eu sempre digo para os nossos entrevistados, para as nossas entrevistadas, fique à vontade, aqui a casa é sua, então seja bem-vinda. Obrigada, Eric. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar sobre uma coisa que eu gosto tanto. Bacana. Como eu estava explicando aqui um pouquinho antes de você chegar aqui, aqui a nossa live, eu falei 89, gente, mas é live número 88, tá? 89 é amanhã. São 88 lives já desde o início dessa pandemia, e aqui o programa Parlamento Aberto trazendo diversos temas, vários entrevistados, várias entrevistadas, e assim, tem sido muito bacana, né? E hoje a gente vai fazer um tema bastante peculiar, porque ele, ele, ele agrega, né, tanto a academia, né, a produção científica, acadêmica, quanto a questão popular, né? Tanto que o tema é cultura popular como praxis de resistência. Né? Eu achei um tema bem forte aí para a gente falar, tem muita coisa para a gente começar a tratar. E outra questão que eu preciso avisar o pessoal, a gente sempre fazia nossas lives, começava falando sobre a situação do coronavírus em Piracicaba. Mas, desde o início dessa semana, a prefeitura mudou o horário de divulgação dos dados, ao invés das 4 horas, agora está divulgando às 5. Então, como eu estou 5 horas entrando na live, eu não tenho como caçar esses dados aqui. Então, eu pedi para quem aqui, o pessoal lá da equipe do Parlamento Aberto, que possa mandar para mim. E lá para o final, eu passo aqui as informações sobre a situação do coronavírus, que, claro, continua uma situação bastante preocupante, apesar aí de liberações que estão acontecendo, a gente sabe ainda que tem muito a percorrer nesse combate à pandemia. Mas vamos então já entrar no nosso assunto aqui, que tem muita coisa para a gente falar. Glória, para começar, eu gostaria que você delimitasse o espaço do que nós vamos falar, né? Porque cultura popular pode ser tanta coisa, né? Mas é claro que ela é algo muito específico, né? Também ela pode ser tanto algo muito genérico quanto algo muito específico. Então eu queria que você aqui nos guiasse dentro desse conceito que você vai trabalhar durante aqui a nossa live. Eu acho que hoje, quando a gente conversar e falar sobre cultura popular, acredito que a gente esteja falando desses saberes, desses costumes, das manifestações culturais que vêm do povo, que fazem parte das nossas raízes. Então, são coisas que são tradicionais, que são passadas de pai para filho, de geração em geração, e que dizem quem a gente é, um pouquinho da onde a gente veio.
quem a gente é, são as nossas raízes. Então, não é a cultura popular no sentido do pop, do que faz sucesso, do que está na mídia, mas sim do popular no sentido mais... É uma palavra que a gente hoje não gosta muito de usar, que ficou meio estigmatizada, mas mais próximo assim, do folclore. Né? Vamos falar a cultura popular mais ligada a esse plano do que é construído pelo povo, seus costumes, seus saberes, dessas pessoas que não é o contrário de quem tá na mídia, quem faz sucesso, justamente são as coisas, as nossas raízes, de onde a gente veio, de onde a gente começou, um pouquinho do que a gente é. Né? Como o povo, por exemplo, aqui em Piracicaba, um pouquinho da cultura caipira, que é a nossa cultura de raiz, né? Nossas raízes são caipiras. Perfeito. Eu queria um comentário. Você falou que é uma forma que a gente não se utiliza mais, e você citou o folclore. Por que o folclore tem esse estigma, sendo que é algo também tão importante para você entender a sociedade, para você entender, sobretudo, as nossas origens, né? E não é errado chamar de folclore, é que ficou, assim, o folclore é muito, assim como a cultura popular tradicional, né? A gente fala de cultura popular tradicional, folclore, são sinônimos, né? São maneiras de chamar. Mas tradição, folclore remete a uma ideia de coisa estagnada no tempo, de passado, de coisas ultrapassadas, de peça de museu, né? De coisas antigas, imutáveis, que não dão sentido à nossa vida. Já são coisas antigas que não nos servem mais, servem só como espetáculo, como um exótico diferente do que é o mundo de hoje, mas que não confere sentido ao que a gente é hoje. É como se isso não ficou no passado. A gente lembra, são lembranças, é memória, mas não serve para dar sentido à nossa vida hoje. Né? Não serve hoje. E não é verdade, né? Porque esse é um olhar que é um olhar, mas um olhar muito segmentado, né? E até preconceituoso com a cultura popular. Muito pelo contrário, a cultura popular ou o folclore, ele pode dizer muito a gente e conferir sentido à nossa vida. Ele tem valores, significados, símbolos que, se a gente olhar, né, se a gente conseguir enxergar isso, ele pode fazer muita diferença e trazer coisas, somar ao que a gente pensa, ao que a gente é hoje ainda. Ele serve, é um erro a gente pensar, olhando para esse lado, seria um erro a gente pensar que o folclore, ou que a cultura popular tradicional, não tem nada para dizer para a gente hoje, que sirva para os nossos anseios, nossas angústias atuais. Não, eles têm respostas a angústias, anseios e necessidades nossas atuais, porque a cultura, justamente, ela é viva, né? E esse nome folclore acabou ficando, assim, dando a entender um sentido de coisa, de peça de museu, de passado, né? De coisa ultrapassada que não serve mais. E, muito pelo contrário, a cultura popular, ela justamente se perpetua quando a gente ressignifica, quando a gente vai mudando, ela vai mudando ao longo do tempo. Né? É óbvio que a gente mantém coisas que são passadas de pai para filho, de geração em geração, mas ela não pode perder o sentido para a gente, ela tem que fazer sentido para a gente, senão ela não diz mais nada, ela deixa de ser viva e deixa de ser cultura. Né? Porque cultura, o Jameson é um filósofo americano, ele diz que falar de cultura é falar da vida, produzir cultura é a produção do dia a dia, é a vida da gente. Né? Então, se produz de livros, de coisas materiais, de prédios, de esculturas, de arte, mas também os saberes, a forma de olhar para o mundo, o que a gente come, como se veste, como fala, tudo isso é nossa cultura. Né? Então, claro, a cultura, justamente, ela tem que ser recriada sempre. Né? E aí claro. O folclore, a gente não gosta muito disso, porque assim, folclore parece uma coisa que ficou no passado. Não, a cultura popular, ela é sempre recriada, o tempo todo recriada, para justamente fazer sentido no tempo que a gente vive. Perfeito, Glória. Interessante. Enquanto você foi falando aí, me veio à cabeça, né? O quanto que é tão importante você
manter a cultura popular e você manter esses folclore, esse conhecimento que é nativo, né, que é mais nativo, tanto que toda vez que você vai estudar alguma história de dominação, de opressão, a primeira coisa que se destrói é justamente esse conhecimento, né? Que é da onde a pessoa ela perde a linha de onde ela perde o espaço de onde ela pode começar a pensar que é o espaço em que ela é formada, né? Isso eu acho que é muito importante também a gente entender nesses aspectos aí, e claro, acaba entrando no nosso tema aqui como praxis de resistência, né? Mas antes de a gente continuar o assunto, tem um comentário aqui do professor Botão. Parabéns pelo tema. Piracicaba possui uma cultura popular muito rica. Obrigado, professor, por estar participando, que ele sempre está aqui nas nossas lives. Está Araújo. Desculpa, eu não sei qual que é o nome dela. É Está Araújo. Florinha arrasa sempre. Parabéns. Está mandando parabéns para você aqui. Legal. Obrigada, Pequinha. E falando então, né, da questão da cultura popular, dos folclores, desse conhecimento, aí a gente começa a pensar na cultura sobre diversos aspectos, né? É claro que mais para frente a gente pode chegar e falar em como a indústria cultural se apropria disso, tanto para também ressignificar, como, né, esvaziar em termos de sentido. Mas eu queria que você ajudasse um pouco a gente a pensar na questão da cultura nesse dilema, não diria um dilema, mas nessa contraposição entre ser um espaço de reprodução e um espaço de transformação, né? Como que você, pegando esse preâmbulo que você colocou, como que você analisa essas contraposições? A cultura, ela tanto pode ser um espaço de reprodução como de transformação, né? Como tudo depende de como a gente usa as ferramentas que a gente tem, né? Então, a gente pode falar que é um espaço de reprodução no sentido de que a gente, através da cultura, da arte, dos costumes, a gente acaba reproduzindo a lógica que rege a nossa sociedade. Existe uma lógica, né, que funciona, então, e que a gente vive dentro dela, e as coisas que essa lógica diz, elas são naturalizadas para a gente. Então, hoje, por exemplo, a gente vive num sistema capitalista, numa sociedade altamente consumista, onde nós somos representados pelo nosso poder de consumo. Então, sucesso, quem é uma pessoa de sucesso? Quem é uma pessoa que deu certo na vida, né? Vamos dizer. É quem ganha bem, é quem tem dinheiro, quem ficou rico. Isso é um valor, isso é uma lógica. A lógica que a gente vive é a lógica regida pelo dinheiro. Né? Dentro do nosso sistema é o dinheiro que manda, é o dinheiro que compra, quem paga manda, né? É isso. Simplificando muito, né? Mas... o velho ditado de quem contrata a banda escolhe a música, né? Exatamente. E nesse sentido, nessa lógica, a gente também, na cultura também, né? A cultura reproduz isso. Porque a cultura, ela acontece, ela dialoga com o tempo e o espaço em que a gente vive. Né? Não tem como, a cultura não é descolada da vida. A cultura é parte da nossa vida e ela é criada durante a nossa vida. E assim como as pessoas constroem a cultura também nos constrói. Né? É uma rua de mão dupla. Enquanto a gente está construindo a cultura, são os homens, né, que fazem a cultura. A cultura também nos forma, ela também nos diz como é, ela nos diz do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que a gente deve gostar ou não gostar. Então, com essa lógica capitalista de dinheiro, de produção, de consumo, a nossa cultura também é influenciada e é voltada também muito para isso. Então, nesse sentido, a gente consome bens culturais. Olha, os nomes, bens culturais, os nomes já são da economia, né? Consumir bens. Então, nesse sentido, quando ela pode reproduzir os valores dessa sociedade e reforçar esses valores, reforçar essa importância do dinheiro, do que quem tem sucesso é quem ganha mais, né? Então essa cultura, existe uma cultura que reforça todos esses pontos e esses valores em que a gente vive hoje. Mas ao mesmo tempo,
a cultura ela é multifacetada, não existe uma cultura, né? Não existe, existem culturas. No Brasil, então, que é riquíssimo e diverso, né? A gente tem muita riqueza cultural, muita diversidade cultural. E aí existem manifestações culturais, existem saberes que são justamente o oposto disso. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos falar daqui de Piracicaba, do Batuque de Umbigada, que é uma manifestação de cultura tradicional de Piracicaba. Ela vem da cultura banto, da cultura negra, ela é uma expressão da cultura negra, mas ela é formadora da nossa raiz, né? A cultura negra faz parte das nossas raízes caipiras. Nós somos tanto negros, quanto índios, quanto brancos, né? Quanto europeus. Né? Foi uma mistura. Né? A nossa cultura é assim, tão diversificada justamente por essas diferenças. Né? Então, o Batuque de Umbigada, por exemplo, ele tem valores, ele traz valores, ele tem significados que trazem justamente contrapontos a essa lógica que a gente vive hoje. Então, hoje, o que vale? Quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais atual, é melhor. O passado, a gente está numa velocidade muito grande. Então, a gente considera o velho ultrapassado. Mesmo não velho só as coisas, como as pessoas, né? As pessoas idosas não são valorizadas. Velho é sinônimo de não serve mais, não tem mais serventia, né? E o Batuque de Umbigada, ele valoriza muito o velho, a mesma pessoa idosa, porque é a pessoa que sabe, que detém o conhecimento, as histórias, a memória. Hoje a gente ainda vivemos numa sociedade racista e machista. No Batuque de Umbigada, a mulher é valorizada, ela tem um lugar de destaque dentro do Batuque de Umbigada. O tambu, que é o tambor principal, que é o que, né, que puxa, que dá o tom, ele representa a voz do feminino. Né? Então, são contrapontos. Nas manifestações populares, a gente vê muito o coletivo, a importância do coletivo, do ser com o outro, da gente viver com o outro, e não para o outro ou apesar do outro. Né? O outro, nas culturas populares, tradicionais, eles são uma possibilidade de conhecimento, o diferente, o que não é o nosso, ele soma, ele é a possibilidade da gente crescer. Isso é tudo muito diferente, porque a gente vive num mundo que o que vale é o individualismo, salve-se quem puder, né? A gente olha para o nosso umbigo. Então, são contrapontos que, dentro da cultura tradicional, se a gente olhar com um jeitinho, a gente pode ver muita coisa e muitos valores que se contrapõem aos valores hegemônicos, vamos dizer, aos valores dominantes hoje na nossa sociedade. Então, com isso, são valores então que podem transformar, são valores então que mudam. Então, eles não reproduzem a nossa lógica, e, pelo contrário, eles dizem coisas diferentes da nossa lógica, coisas opostas, né, à nossa lógica. Agora, é óbvio, a cultura é feita pelos homens, o homem é um ser histórico, a gente existe num tempo, num espaço, e claro que a gente é formado pelo... Não dá para falar, então quem faz Batuque de Umbigada vive em outro mundo, não são capitalistas. Não são capitalistas, todo mundo que participa de manifestações culturais vive como a gente, consome como a gente, se preocupa em pagar as contas como todo mundo, né? Não é que está descolado desse mundo, mas vive valores diferentes. Tem a oportunidade de viver valores diferentes. E mesmo quem assiste a essas, ou participa assistindo as manifestações culturais, ou de festas, né? A gente tem a festa do divino, a gente tem uma riqueza cultural grande aqui em Piracicaba. Você tem a oportunidade de ver outra forma de ser, né? Uma forma mais coletiva, onde o coletivo é valorizado, né? Onde não aí cai, de novo voltando para a cultura negra, né? A gente cai no que a gente diz do Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Então, nas culturas tradicionais, não só nas negras, né? Mas nas culturas tradicionais, não dá para pensar só em si. Você está num grupo, então se o grupo não estiver bem, não funciona para você, também não funciona. É o contrário do individualismo, né? Da gente querer só satisfazer as nossas necessidades. É o coletivo,
a valorização da terra, da natureza, do mais velho, da família, das nossas raízes. Então, trazem contrapontos, a valorização da mulher, em alguns casos, a do outro, né? A valorização da alteridade, de ser respeitado pelo quem você é e não pelo que você tem ou pode comprar. Né? Então, nesse sentido, a cultura então, também pode ser transformadora. Porque à medida que você toma contato com esses valores que são diferentes, são opostos ao que a gente vive, a gente pode pensar de maneira diferente, ver o mundo de uma forma diferente. Perfeito. Estou escutando aqui, eu sempre falo, quando eu pego esses entrevistados que conseguem fazer essas conceituações, a minha cabeça começa a explodir. E aí eu vou gastar aqui tudo que eu aprendi na época aí com o professor Botão, na época da faculdade, né? A gente estudou muito sobre indústria cultural, né? E, sobretudo, a partir da escola de Frankfurt, né? Que você tem todo esse embasamento, esse olhar de como a indústria cultural ela também é parte de um sistema produtivo, ideológico, né? Sobretudo. E aí a gente entra nas questões aí da pauperização dessas expressões, né? Que quando levadas dentro desse emaranhado aí ideológico que a gente vive, né? A partir aí, como você falou, capitalista, mas não só capitalista, também uma ideia liberal, uma ideia eurocêntrica, né? Tem várias variáveis aí para a gente colocar nesse caldeirão todo. Aí, tudo isso que você me colocou enfrenta vamos dizer, na arena social que nós vivemos, essa pauperização, que o transforma, por exemplo, como algo exótico, como algo datado, né, no sentido assim, olha, serviu para tal época, agora não serve mais. E aí, como fugir desse processo? Porque, no fundo, quando você vai divulgar algo como o Batuque de Umbigada, você acaba usando também essa estrutura que é justamente aquela que nega o Batuque de Umbigada, né? Então, que é a estrutura ideológica, né? Então, como que fugir dessa pauperização, né? Desse empobrecimento de tudo isso que você está colocando aqui como valores, né? Quando isso é apresentado, ele não é apresentado com todos esses valores, né? Olha, que eu não tenho uma resposta, uma receita, né? Eu acho que realmente isso como tudo, né, no nosso mundo, são contradições, né? Então, exatamente como você diz, quando a gente vai divulgar, se a gente e precisa disso, né? As manifestações culturais, elas precisam ser divulgadas, precisam ser conhecidas, porque senão elas morrem, né? Então, é importante que se divulgue o que ela é. E claro, ela tem uma dimensão de espetáculo. Então, vamos falar do Batuque de Umbigada de novo, o samba de lenço, ou a Congada do Divino, né? Que é fácil da gente imaginar, porque a gente consegue ver, né? Ela tem, sim, ela não deixa de ser um espetáculo. Ela tem esse lado de espetáculo, né? E aí, justamente, o empobrecimento vem quando as mídias, quando a indústria cultural se apropria disso e exibe só essa face de espetáculo. Né? E empobrece, tira o sentido, despe de sentido as coisas. Então, acho que a gente precisa, sim, né, divulgar. É importante que tenham espaços para se apresentarem, que tenham pessoas que falem disso, que sejam valorizadas, e que sejam recriadas também. Elas estão em constante mudança, né? Não é uma coisa linear. Então, o Batuque de Umbigada, por exemplo, que veio com os escravizados e que foi recriado aqui no Brasil, porque também o Batuque de Umbigada, eu falo muito do Batuque de Umbigada, porque foi que eu estudei, né, mais especificamente no mestrado, então eu fico mais à vontade para usar esse exemplo, mas a gente pode falar de outras manifestações. Então, o Batuque de Umbigada, que vem escravizado e é recriado aqui, porque ele é recriado. Não dá para falar que o Batuque de Umbigada que acontecia aqui na época
né, do Brasil colônia ainda, do Brasil, é o mesmo que acontecia lá em vários povos da África. Já é diferente, já é recriado. E o que acontece hoje também é recriado, porque ele tem que fazer sentido para as pessoas que vivem hoje, no mundo moderno. Então, ele vai se adaptando. E é por isso que ele se mantém vivo. E é por isso que ele ainda produz sentido e dá sentido e responde a angústias e necessidades de pessoas hoje, que vivem nesse mundo. E aí, como a gente divulga, como a gente difunde sem empobrecer. Né? Acho que justamente olhando para ele, para as manifestações, para os saberes, para os costumes, para os causos, para os sotaques, como coisas que ficaram no passado e não nos servem. Né? Não é como exótico, como algo a ser exibido, como espetáculo só. Ele tem sim, são espetáculos, são danças, tem tambor, tem música, tem viola, né? A moda de viola, ela é também uma manifestação da cultura popular tradicional, diferenciada, né? Tão importante, tão marcante aqui. Mas é saber que existe um sentido. Lembra que você não precisa assistir o Samba de Lenço e saber o que significa, o que tem por trás, qual é a cosmovisão banto, nada disso. Mas você olhar para aquilo e saber que existe um sentido naquilo. Não é uma coisa qualquer. É olhar como algo que faz parte de uma comunidade, que traduz o que é aquela comunidade, que dá identidade à pessoa. Né? E não só como um espetáculo exótico a ser exibido, ou uma peça de museu que está lá para a gente olhar, que diferente, que interessante. Não. Né? Como a gente faz isso, eu acho que é valorizando e dando protagonismo aos grupos, às pessoas que fazem isso, e não tentando nos apropriar dessas coisas. Né? Porque senão a gente transforma só mesmo em espetáculo e despe, né? E empobrece. Eu acho que é importante que esses grupos de cultura tradicional eles tenham protagonismo, porque muitas vezes o que acontece quando uma ONG, quando uma instituição, quando um governo, quando pessoas de fora se envolvem até para promover isso, eles acabam tomando para si o protagonismo, tirando isso deles. E aí é uma forma também de empobrecer, né? Então, eu acho que respeitando o protagonismo dos grupos, das pessoas que vivem essas manifestações, pode ser um caminho. E tem que ter muito bom senso, né? É muito difícil, não tem uma regra, não tem uma receita, né? Porque a cultura ela é feita no dia a dia e ela traduz todas essas contradições que a gente vive. E é por isso que ela é tão rica, e é por isso que ela dá sentido, porque ela é feita na vida, ela é tecida na vida, né? E ela tem, a cultura não é, a cultura popular tradicional, ela tem várias contradições dentro dela própria. Legal, você está falando e veio aqui, deu um estalo, né? Me lembrei da velha polêmica que levou muito tempo, assim, por muito tempo foi uma polêmica, foi uma discussão muito sadia, inclusive, que é um contraponto, né, entre o movimento armorial, lá do Ariano Suassuna, com o movimento Mangue Beat, do Chico Sainz, que o Ariano Suassuna chamava de Chico Ciência, né? Que, para quem não conhece, o movimento armorial, ele acho que é dos anos 60, se não me engano, né? E ele é um movimento muito voltado às tradições ali de Pernambuco, né? E não aceita estrangeirismo, enquanto que o Mangue Beat, que é o movimento ali dos anos 90, meados dos anos 90, ele já é, dentro da concepção do manifesto do Mangue Beat, ele fala que ele é uma antena fincada na lama, ou seja, uma antena que capta tudo que há no mundo, né? Mais fincada na lama, que é ali, ele está falando da lama, que é dos mangues, né? Do Pernambuco. E por que eu estou dizendo isso, Glória? Porque, inclusive, tem uma pergunta aqui do Vanderlei a respeito disso, que é essa contraposição entre o que há de fora e o que é local, né? E aí você usou várias vezes a palavra recriação, recriada, né? Você recriar algo. E qual que é a sua opinião entre essa questão do... Eu não sei se essa é a melhor forma de expressar, mas eu vou falar porque é o que me vem agora. Se fechar, né, dentro de uma reprodução de uma cultura popular, é melhor se fechar ao que é
não vou falar estrangeiro, mas o que é de fora dela, ou se abrir buscando novas conexões e expressando ela. Por isso que eu trouxe essa contraposição entre o movimento armorial e o movimento Mangue Beat. Eu, particularmente, sou fã incondicional do movimento Mangue Beat. Ariano Suassuna, que me perdoe, mas eu acho que eles conseguiram. Eles transformaram, né, o maracatu numa linguagem universal, tanto que um pouco antes de morrer, a primeira turnê internacional que o Chico Science fez com a Nação Zumbi foi nos Estados Unidos, com um reconhecimento artístico enorme, né? Então, assim, como que você vê esse contraponto entre o que é de fora dentro dessa cultura que é popular, que é local? Olha, Eric, vou expressar aqui muito minha opinião pessoal, né? E não há um consenso, né? Como tudo, e ainda bem, não existe só uma maneira de pensar e de ver as coisas, ainda bem, né? Porque senão seria tudo muito pobre. Agora, é engraçado que quando eu comecei a me interessar e a estudar e querer saber mais sobre cultura popular, eu tinha justamente essa visão romântica e de que é uma cultura intocável, que tem que ser venerada e cuidada e preservada e protegida, né? Porque ela tem coisas preciosas, tem coisas belíssimas e preciosas, e a gente vê no mundo moderno essa dissolução de várias coisas, né? Esse esvaziamento de sentido. Então eu via aquela coisa como uma relíquia, né? A ser protegida, a cultura popular, tradicional. Mas aí, conforme eu fui conhecendo um pouco mais, eu vi que justamente ela só consegue ficar viva, só com as manifestações culturais, elas só permanecem vivas quando elas são vividas e recriadas. A palavra recriada fica repetindo muito, né? Ser recriada, ou ressignificada, ou reexperienciada, sei lá. Mas é isso, a gente tem que viver e tem que ser, eu acho que tem que ser aberta às mudanças, porque a cultura ela não está à parte. Ela acontece num tempo, num espaço determinado, e esse tempo, esse espaço, eles interferem na construção dessa cultura. Agora, também não acho que dá para chegar e arrasar com o que existe, mas eu acho que existe diálogo. A cultura dialoga com o tempo presente. E eu acho que justamente a beleza da cultura tradicional, o do folclore, do que como queira chamar, é justamente esse diálogo do passado com o presente. Então você vai recriar as coisas, mas dentro do que a gente vive, dentro de uma realidade, inclusive para construir um futuro diferente, né? Falando em transformação, justamente para se pensar de uma outra forma diferente. E você veja, assim, as coisas não tem como, né? O tempo está aí mudando, o tempo não é como diz, tem uma fala de um dos mestres do Batuque de Umbigado, o tempo não é né? São vários tempos, o tempo. Então, eu acho que essa abertura é importante. Mas, assim, com esse cuidado de que não perca o sentido. Então, eu acho muito bacana, né? Você fala desses movimentos do Mangue Beat. Eu vejo aqui em Piracicaba, por exemplo, a aproximação do cururu com o pessoal que faz a batalha de rap, né? A batalha central. São linguagens parecidas, se você for ver. Isso é interessante. E vamos pensar no próprio cururu, a própria moda de viola de Piracicaba. Piracicaba é marcadíssima pela moda de viola, né? Conhecida, é uma das nossas manifestações, né? Que nos deixa. A gente não tem onde eu quer que eu vá. Eu chego e falo que sou de Piracicaba, o que as pessoas fazem? Cantam a música do Rio de Piracicaba, é conhecidíssima, e falam da pamonha, né? Mas então a música, a moda de viola é muito marcante e marca muito Piracicaba, né? É muito a nossa cara para fora daqui, né? O Piracicaba é muito ligado à moda de viola, associado à moda de viola. A moda de viola, ela veio com os portugueses, né? Com os jesuítas que vieram e usavam a viola para catequizar os índios. Eles faziam música contando as histórias dos santos, as histórias. Então, foi assim, e foi, claro, foi sendo transformada, mas deu origem à nossa moda de viola. E antes disso, antes dos portugueses trazerem para cá,
ela veio com os árabes para a Península Ibérica. Então, veja, era uma coisa dos árabes que foi para a Península Ibérica, que veio para cá, e com todas as transformações que era usada para catequizar os indígenas, né? E com todas as transformações miscelâneas, deu na nossa moda de viola, tão lindas, né? Uma beleza incrível. Então, as coisas elas se transformam. E eu acho que é importante isso. Então, o diálogo entre o cururu e a batalha central. Mesmo hoje, a gente vê uma Tupi Ligada, a gente vê pessoas jovens de outras expressões e fazendo a moda, e cantando, participando das festas. Eu acho que isso é importante. Isso é dialogar com o tempo presente. Isso é se manter viva. Né? As expressões culturais têm que fazer sentido para a gente. E se a gente olhar para trás, as coisas são transformadas sempre. Existem, sim, sempre as resistências, né? Eu mesma sou uma pessoa que detesto mudanças, eu resisto ao máximo a elas, mas tem sempre que é impossível a gente se segurar e ficar lá, né? Não tem como, a gente tem que deixar as coisas não são imutáveis. E assim, sendo a cultura também não tem como ser imutável. Agora, eu acho importante que a gente preserve o que há de sentido nela, né? Então, quais são os valores que estão por trás disso? Esses valores podem ser mantidos ou até revividos e mudados de acordo com as nossas necessidades hoje, nosso modo de vida hoje, mas manter o que há de central, de característica vamos dar, que dá sentido àquilo, para não ficar uma coisa esvaziada. Mas eu acredito que na abertura. Como você falou, não perdeu o sentido, né? Aí eu citei, né, o Mangue Beat porque, como foi nos anos 90, foi um período que eu cresci ouvindo música e isso me formou, né? Por isso que eu citei, mas a gente pode buscar outros movimentos no Brasil, como o próprio modernismo em si no Brasil também é uma busca, né, de fazer esse diálogo entre o Brasil que estava ali se nascendo, né, se mostrando para o mundo, né? E no ponto de vista musical, eu vou lembrar da Tropicália, por exemplo, que também faz esse diálogo e faz muito bem. Perdemos recentemente o Moraes Moreira, lá dos Novos Baianos, né? Então, assim, a gente também, eu acho que o Brasil, nesse sentido, até, ele tem muita qualidade ao fazer essa simbiose entre o que é popular, o que é moderno, né? Ele consegue ter esse olhar muito apurado, né? Então, e você falou da Batalha Central com o Cururu, né? Nós temos aqui em Piracicaba um festival cural, né? O Cultura Regional e Artes Urbanas, que eu acho, em termos do nosso tema aqui como praxis de resistência, né? Realmente é bem isso que nós estamos falando. Eles conseguem buscar fazer esse diálogo muito forte, né? Tanto que você vê num festival como esse representações que são extremamente locais, né? Como o próprio Batuque do Brigada já esteve várias vezes, né? Mas ao mesmo tempo vem um Binegão, né? Que é, por exemplo, um cara ligado ao hip hop no Rio de Janeiro e tudo mais, e vem tocar também dentro desse contexto, né? Então eu acho que a gente tem um exemplo muito forte em Piracicaba nesse sentido, né? Agora, a gente está falando aqui, já falou sobre espaço de reprodução, transformação, a cultura popular como espaço, espetáculo exótico, recreação. O que eu queria ter alguns comentários aqui, deixa eu só ler para a gente não passar, antes de eu avançar, Glória. Tem bastante coisa bacana aqui, ó. A Maria Aparecida está falando, a cultura de Piracicaba é falha, não dão valor às coisas da terra, cachaça, peixe cururu. Eu vou discordar um pouquinho da Maria Aparecida, que eu acho que Piracicaba é muito rica. A gente pode pensar numa outra coisa, que é onde eu ia entrar, e inclusive tem uma pergunta que já passou por aqui, que é do professor Botão, que é o papel do poder público em fomentar essa cultura popular enquanto valorização de identidade, né? Como que você vê o papel do poder público nessa resistência também, né?
Tá, olha, aliás, é muito ótima essa pergunta do Botão, né? O Botão é uma pessoa que pensa vários problemas na cidade. Aliás, foi meu professor também, uma pessoa de quem eu gosto muito. Eu acredito que falta espaço ainda falte uma valorização mesmo por parte do poder público dessas manifestações. Existem, né, festas que estão vistas pela prefeitura, pela ação cultural, que englobam, mas eu ainda acredito que ainda falte uma visão diferente, às vezes, para essas manifestações. O que eu vejo, assim, a crítica que eu faço, e isso é uma coisa minha, né? Não estou falando o nome de nenhum grupo, é que muitas vezes o poder público ele pega uma manifestação, uma festa, uma iniciativa que começou com os grupos populares e pega para ele e se apropria, e é o que eu falo de tirar o protagonismo desses grupos. Eu acho que faltam ações do poder público de fomentar, de divulgar, valorizar, dar mais espaço para essas manifestações, mas sem tirar o protagonismo delas, né? Respeitando as peculiaridades, as necessidades de cada uma, e não se apropriando delas, né? Às vezes eu vejo festas mesmo, ou como é que vocês são? Fóruns, encontros que acontecem, que começam na união desses coletivos e tem o apoio do poder público. E depois de um tempo, eles passam a ser festas do poder público, que eles são meros participantes, né? E, sim, tiram o protagonismo deles. Então, Qual exemplo que você estaria? Porque, assim, só para a gente caminhar nisso, quando eu falo assim, eu falei que eu discordei da Maria Aparecida, é que eu acho que o Piracicabano em si, ele gosta da cultura local, né? Eu que vivo isso, e particularmente tem até uma banda relacionada a isso, né? Até depois eu posso apresentar para você um pouco do nosso trabalho. Eu acho que Piracicaba gosta. Agora, é claro, por isso que eu fiz esse contraponto. Uma coisa é o Piracicaba gostar, outra coisa é como o poder público trabalha isso. E aí você está falando da questão do protagonismo, de você ter momentos em que você tem a festa, você tem todo aquele reconhecimento, e depois isso passa a ser do poder público e não daqueles que são realmente protagonistas. Aí eu queria que você exemplificasse assim, em que momento e de que maneira, na verdade, isso acontece, né? Olha, quer ver? Eu concordo com você no sentido da riqueza que Piracicaba tem de cultural e no sentido de que o piracicabano valoriza as raízes dele. Não todos, né? Cada um é um, claro, a gente tem uma diversidade de pessoas aqui. Mas se a gente comparar Piracicaba com cidades do mesmo porte similar de outras cidades do interior paulista, a gente vai ver que Piracicaba é muito privilegiado em vários pontos em relação à cultura. E que o povo piracicabano realmente tem uma ligação, né? A gente tem um orgulho enorme do nosso rio, a gente é ligado ao nosso rio, né? Ele reflete, nossa alma reflete, o nosso humor reflete um pouco, se o rio está seco, se o rio está cheio, o nosso humor é diferente, né? E eu acho que sim, nosso sotaque, a gente preza coisas, a gente gosta, né, da nossa cultura caipira, a gente tem um amor a isso. E eu acho que e por isso talvez que aqui de culturas tradicionais consigam se manter vivos, né? Continuam e por iniciativa também de pessoas, algumas pessoas pontuais que se dedicam a isso, mas o Piracicaba não é receptivo de uma maneira geral. Agora eu vejo, assim, por exemplo, eu vou falar do Afropira, por exemplo, né? Que é uma festa que acontece todo ano e que continua sendo interessante, bacana, mas que quando começou, e aí é uma queixa até de alguns coletivos, né? Ela era organizada pelos coletivos. Eles organizavam, eles davam o tom da festa, eles faziam a programação, eles participavam efetivamente disso, do que seria o encontro. E hoje fica mais na mão da Secretaria de Ação Cultural,
E eles definem, né, o quem mais, quem vai, quem não vai, o que vai ser feito, como vai ser. Então, eu acredito, sim, e aliás, eu acho que não é nem a questão que é uma necessidade, né? E quando a gente fala da política como serviço, não como meio de vida, né? Eu acredito muito que o poder público, ele tenha o dever de dar espaço, de subsidiar, de criar oportunidades para que esses grupos, para que as manifestações culturais, não as populares, as tradições, para todo o de recente aqui em Piracicaba, né? Quantas bandas, quantos grupos de dança, de teatro, de contação de história, de arte, de artes plásticas. Existe uma riqueza imensa aqui em Piracicaba, né? E eu acredito que sim, que isso seja papel do poder público de viabilizar, de dar espaço, de criar coisas, e não só nos espaços centrais da cidade, né? Mas também na periferia, nos vários bairros, porque é importante que haja esses centros, essas oportunidades, não só nas áreas centrais, né? Nas áreas mais, vamos dizer, privilegiadas, mas em todos os bairros, que existissem que o poder público levasse apresentações para todos esses lugares e também que desse apoio a todos esses grupos que existem na cidade. Existem várias coisas. Piracicaba é uma cidade que tem muitos centros, não gosto, não tem a palavra alternativo, mas seriam centros de cultura. Né? Tem muita gente que tem muitas ações interessantes de cinema, de teatro, de cursos, a Casa do Hip Hop é uma coisa muito bacana, né? Uma iniciativa bacana. Veja quanta coisa existe. Eu não gosto de citar nomes, porque eu cito um e deixo milhares de fora, né? Então, eu acredito sim que falte ainda em relação ao poder público muito, muito apoio, muito espaço e valorização disso. E quando exista, e nas poucos, que para mim ainda é muito pouco, no momento em que o poder público abre espaço e dá o apoio e dá estrutura, que seja de uma maneira respeitando esses coletivos e que deixe que os coletivos continuem eles dizendo o que deve ter, o que não deve ter, né? E não seja só um mero participante. Perfeito. Excelente colocação. Essa crítica, inclusive, em relação à falta do que há, por exemplo, ali na Rua do Porto, que é uma área mais central, do que há ali em lugares da periferia, é uma crítica muito recorrente e muito, a meu ver, também muito legítima, né? Porque, de fato, né, eu acho que é uma coisa que assim, eu sempre tenho essa ideia, né? A gente fala tanto em questões materiais, no sentido assim, todo mundo tem que ter acesso à casa, à comida, né, à moradia, é evidente, mas é a cultura que cria a noção de pertencimento, cria a noção de humanidade. E aí eu queria que você também falasse nesse sentido, né, do quanto, aproveitando inclusive essa área que você também estuda, que é a filosofia da educação, que você tem o seu mestrado, esse aspecto do quanto a arte, nesse sentido, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente, né, o quanto que ela humaniza, o quanto ela nos traz a entender, por exemplo, que se um trabalhador morrer no meio do supermercado, ele tem que ser assim, atendido enquanto, né, não pode ser simplesmente só coberto com guarda-chuva, né, porque a loja não pode parar por 4 horas para perder ali a venda de 4 horas. Né? Tivemos essa notícia absurda, né, como tivemos hoje aqui. Então, assim, qual que é o papel da arte nesse sentido também, Glória? Olha, vamos tentar fazer uma linha assim curta, né, para a gente. Vamos ver se eu consigo tentar me expressar meio sinteticamente. A cultura é como você diz, né? A cultura ela promove, assim, nos dá identidade, né? Ela nos coloca como, ela nos humaniza. E essa humanização, aí eu me lembro muito de Paulo Freire, né? Falando de educação. Paulo Freire sempre fala da humanização e da desumanização. E aí, então, porque
E aí, de novo, voltando para os nossos valores da nossa sociedade hoje. A gente vive o que a gente chama de fetiche da mercadoria, né? Que é a inversão dos papéis. Nós, hoje, somos representados pelo nosso poder de compra, pelo que a gente tem. E somos, no mercado de trabalho, não considerados pessoas, sujeitos, mas objetos. Então, há uma troca de valor, de papéis. Os objetos, eles assumem o papel de sujeito, são eles que dão nosso significado, e nós, nesse sistema de trabalho que temos hoje, a gente acaba sendo visto, acabamos sendo tratados como objetos, e não como pessoas. Né? Então, essa é a desumanização, essa seria a inversão dos papéis. E dentro da cultura, é que a gente consegue, a cultura, né, as manifestações culturais, as artes, é aí que elas nos dizem, você é sujeito, você não é coisa, você é sujeito, e sujeito produtor de cultura, né? Nós somos produtores de cultura. Não só quando a gente faz arte, mas quando a gente pensa como a maneira como a gente, uma comida que a gente faça, o jeito da gente falar, os nossos saberes, né? As crenças, um modo de olhar para a vida. E a cultura, ela diz para a gente, você não é objeto, você é gente. Assim como, por exemplo, aconteceu, eu acho que bastante interessante, no samba-lenço, no batuque de nas culturas que vieram da cultura negra. Os negros, quando vieram escravizados aqui para o Brasil, desprovidos de qualquer traço cultural, eles chegaram, eles só tinham o próprio corpo para poder reviver e trazer identidade para eles. Eles tiraram tudo deles, né? Até a própria humanidade, porque eles chegaram aqui como coisas, como objetos, como mercadorias, e não como pessoas. E foi o Batuque de Gado, o Samba-lenço, várias manifestações culturais que diziam para ele, não, você é sujeito, você não é coisa, você é sujeito. E hoje, eu acho que é a mesma coisa, nós não somos mais vendidos como mercadoria, mas somos tratados como mercadoria. Né? E é isso, então, a arte, a cultura popular, a cultura em si, como um todo, ela pode dizer para gente que você não é objeto, você é gente, você é um sujeito. E sujeito, aí eu vou usar o sujeito na concepção do Paulo Freire. Sujeito é alguém que tenha consciência, espírito crítico, que seja capaz de refletir, e não só de absorver as coisas, mas que seja capaz de reflexão, de questionamento, de posicionamento, né, de autoconsciência, né, que tenha, isso sim é um sujeito, e não alguém que é tratado como mais um mero objeto dentro do nosso sistema, né, dentro da nossa sociedade. E acho que a cultura traz isso, a cultura pode trazer isso, né? A cultura tem essa possibilidade de nos dizer que somos sujeitos e de até nos prover de um espírito crítico, de reflexão, quando ela traz coisas diferentes, né? Quando ela traz valores, ideias diferentes. Quando na cultura a gente está convivendo com o outro. E a fala muito disso, né? A gente faz com o outro. Então, nisso, Paulo Freire, a cultura africana tem muito, filosofia africana tem várias similaridades, né? Várias. A gente cresce, a gente se desenvolve na relação com o outro, né? E a cultura, ela propicia isso, a relação com o outro. Porque ela é criada nisso, ela é tecida nessa relação. E acho que a gente possa olhar para o outro e, na relação com o outro, enxergar qual é o nosso papel, que lugar nós estamos, que lugar nós ocupamos, quem nós somos nessa, né? Paulo Freire fala de opressor e oprimido. Então, quem nós somos, que lugar nós estamos, e emergir dessa falta de consciência. Então, sermos sujeitos, sermos conscientes, podemos refletir dentro da situação, questionar, não aceitar tudo, né? Questionar e saber que não existe um pensamento só, né? Na nossa cultura, tudo é tão naturalizado, a nossa forma de viver moderna é tão naturalizada que parece que não existe outra forma de viver que seja possível. Não, a gente vive uma forma, mas existem outras concepções, existem outras maneiras de ver o mundo,
né? Existem outras coisas para se valorizar que não são as mais valorizadas hoje na nossa sociedade. E isso é importante, a gente saber que é uma diversidade enorme. E está aberto para isso. Eu acho que a cultura propicia isso, essa abertura, essa amplia nosso horizonte. Né? Você conhecer as manifestações culturais diferentes, da nossa cidade mesmo, que são diferentes. Né? Nós temos muito pela formação do nosso povo, que não foi uma formação nada, né, nada tranquila, confrontos entre as relações de dominação. Foi que nasceu nossa cultura e nasceu tanta coisa bonita e rica, justamente porque ela mostra essas contradições, né? Justamente porque ela mostra essas diferenças e mostra o outro como uma possibilidade de crescimento, de aprender mais, de saber, de sair daquele seu mundinho pequeno. Perfeito, Glória. Olha, estamos com 55 minutos de live aqui, quase terminando. Estou adorando esse papo, acho muito importante o que está colocando. Essa informação que você trouxe sobre os escravos que foram tirados ali da África, que vieram para cá, desumanizados, né? Quem já teve oportunidade de estudar um pouco o que é um navio negreiro, não deve ter noção o que isso significa. E quando você traz o batuque de umbigada, a arte, essa expressão, enquanto forma de humanizar essa pessoa que foi tirada dessa maneira de sua terra, para mim, é algo transformador de como a arte é essencial, mais do que tudo, né, para a gente pensar a vida. Isso, para mim, é muito revelador, é muito importante eu terminar essa live com essa mensagem aqui e dentro, né, daquilo que a gente está falando, quanto resistência, né, da cultura popular enquanto praxis de resistência. Então, assim, eu fico com essa mensagem e agradeço você por tudo que você nos falou aqui, viu? Estou muito feliz por ter trazido esse tema. Gostaria de ter entrado em outras questões, por exemplo, em relação à religiosidade, né? Como a religiosidade está muito parte da cultura popular e pode ser transformadora, e muitas vezes a religiosidade acaba sendo também entrando nesse processo de pauperização, né, que a gente conversou. Então, muito obrigado, só tenho a agradecer aqui, estou muito feliz por tudo que você falou, viu? Eu é que agradeço, Eric, muito obrigada. Oportunidade, acho que de falar um pouquinho, né, a minha visão, um pouquinho. Eu acho que tem pessoas que sabem muito mais amplo, um conhecimento mais amplo até sobre a cidade, mas é muito gostoso poder conversar e falar um pouquinho do que a gente gosta, né? Um pouquinho, como diz o Júnior, que é um super pesquisador, uma pessoa que faz parte dos grupos de cultura popular. Antônio Filomeno Júnior? É o Júnior, o Antônio de Paula Júnior, né? Ele é um amigo e tanto, e me ajudou muito, e me incentivou muito, é uma pessoa incrível. E ele fala sempre, é bom a gente poder falar um pouquinho do nosso quintal, né? É importante que a gente fale um pouquinho do nosso quintal também, conhecer tudo, mas falar um pouquinho do nosso quintal. Então, bacana, eu agradeço mesmo a oportunidade, o convite, e foi muito gostoso. Realmente você deixa a gente muito à vontade, isso ajuda muito, porque a gente sempre fica ansiosa, né? Que bom. Fico feliz, muito feliz. Eu agradeço a todo mundo que participou e o incentivo de todos. Muito obrigada. Valeu, Glória, muito obrigado. Valeu mesmo, parabéns pelo seu trabalho aí, pela sua linha de trabalho, muito importante. Pessoal, lembrando que a nossa live é a live número 88 aqui do Parlamento Aberto. Amanhã vira uma matéria no site da Câmara, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também convido você lá no site da Câmara a entrar na nossa lista de transmissão do programa Parlamento Aberto. Você lá coloca teu nome, o teu telefone, a gente coloca você na lista para você receber as informações do Parlamento Aberto. Glória, muito obrigado, tenha uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Valeu! Posso deixar, né?